Muito bem, sejam bem-vindos à terceira lição, que estamos fazendo o estudo resumido de Gênesis até Apocalipse. Não sei quantas lições vão ser, vamos ver. Eu quero, nesse início, como já fiz no segundo vídeo, mandar uma lembrança aí, né, um abraço para o pessoal da Fazenda Pau d'Arco, onde nós temos a sede do nosso pequeno ministério, né, de trabalho nas áreas rurais, né, levando a Bíblia, a palavra de Deus e ajudando filantropicamente, ajudando em todos os sentidos possíveis, né? Quero mandar um abraço para a dona Mocinha, o seu filho Laércio, Gracinho, que está lá com ela, e todos os filhos que estão em vários lugares, né, como a Fátima lá em Sertânia, como a Maria e a Carminha lá em Arco Verde, como a outra filha dela lá em Buíque, e aqui também em Paulista, perto de Recife. Né? Quero também mandar lembrança aí para o pessoal dos Poços, lá pertinho também, né? O Antônio Miguelzinho, o Giva, e todo o pessoal daquela área rural ali, que é o nosso ponto central de atuação, onde temos essa fazendinha chamada Pau d'Arco, né? Uma casinha lá, humilde e velha, de mais de 80 anos de idade. E então que Deus abençoe vocês. Muito bem. Continuando aqui agora a lição número 3, a gente pergunta: será que Deus verdadeiramente ele criou mais do que um universo? Bom, eu interpreto, isso aí pessoalmente, né, que o que é chamado de céu, o que o apóstolo Paulo também chamou de terceiro céu, que é um universo paralelo ao nosso, né, onde estão os anjos, e foi criado por Deus, né? Onde estão os anjos, onde está o trono de Deus, né? Foi criado por Deus, não existiu eternamente, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem eternamente, né? Em Apocalipse, inclusive, nós lemos no capítulo 4, a partir do verso 6, o seguinte: e havia diante do trono, né, numa visão que o apóstolo João teve, e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. Eita, aqui dá pano para manga, né? Já pensou se é o hidrogênio é sólido, o hidrogênio sólido? Digamos, o que pode ser isso aqui? Né? Ou diamante, né? Existia, né, como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Aqui a interpretação, a tradução fala animais, mas tem tradução que traz 4 seres, né? Porque nós, por exemplo, que somos humanos, nós somos animais também, né? Mas nós somos racionais. E esses seres aqui, esses animais, eu preferiria ver se a gente consegue uma tradução melhor para mostrar que eles são racionais, né? Então, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser era, aqui está escrito animal, mas eu vou ler ser, né? E o primeiro ser era semelhante a um leão. Agora, veja bem, Ezequiel também teve a visão com essas 4 semelhanças e esses seres parecidos com esse daqui, e não significa que é um leão, mas semelhante, né? Quem sabe esse ser ele é de uma forma tão diferente que, antropomorficamente falando ou terraqueamente falando, tinha que se apresentar como um leão, certo? Né? E esses 4 animais aqui levam também para os 4 evangelhos, que também alguns intérpretes fazem a interpretação que cada um é evangelho dentro do seu escopo, dentro da, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, simbolizando um desses animais. Então, havia diante do trono, e o primeiro ser era semelhante a um leão, e o segundo ser semelhante a um bezerro, ou um boi, né? E tinha os olhos, e tinha o terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando, né? E
E os 4 seres tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, né? E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Então, você está vendo que essa visão está sendo... É João, né, o apóstolo, que está vendo, e ele está vendo do ponto de vista terreno, né? Então, no ponto de vista terreno, nós vivemos no espaço, né, tempo, né, que temos passado, presente e futuro, né? Então, Jesus Cristo, ele é o alfa e o ômega, quer dizer, ele é o princípio e o fim. O princípio do tempo e o fim do tempo aqui para nós significa que ele domina sobre isso, ele criou e domina. E essa visão, ela se refere a Deus que, dentro do nosso tempo, nós enxergamos ele tanto no passado, enxergamos ele tanto no presente, como enxergamos ele no futuro, né? Aquele que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se. Aí tinha 24 anciãos. Aí, será que eram 12 apóstolos e os 12 patriarcas das tribos de Israel, né? Bom, mas os 12 eram 13, porque José se dividiu em 2. E os apóstolos os 12 eram 13, porque Paulo entrou depois, né? Mas, de qualquer forma, é interessante isso. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Muito bem. Então, a gente pergunta: quantos universos Deus criou? Eu sou muito tendencioso a pensar que Deus, nessa eternidade aí, ele pode ter já criado milhões ou bilhões de universos, né? Esses seres que nós vemos aqui mesmo. A Bíblia, ela não nos relata como que eles foram criados, só que nós inferimos por vários textos bíblicos e tudo mais, nós inferimos que os anjos em si, né, como Gabriel e os demônios são anjos caídos, né? Então que os anjos não têm sexo, né? Eles foram criados individualmente, né? Individualmente. Mas eu te pergunto, esses seres, será que eles não eram seres criados racionalmente como o homem, o Adão e a Eva, de um outro universo, e que eles, quando chegaram na presença de Deus para habitar com Deus, perderam o gênero, se tornaram sem gênero, quer dizer, ou unigenérico não existe, né? Mas digamos, né? Seria uma redundância, uma contradição. Mas vamos só dizer para entender, unigenéricos, esses seres aqui, será que eles vieram como se nós depois, como a Bíblia não diz que Jesus falou que quando estivermos lá, nós vamos ser como os anjos no céu, que não se casam nem se dão em casamento, quer dizer, não tem gênero. Então, eu pergunto, quando nós estivermos lá no céu, que houver novos céus, nova terra, será que Deus vai criar outros universos em que nós vamos ser vistos depois como esses seres, né? Não é não? Ou será que... Bom, a pergunta pode continuar aí, né? Para sempre. É muita coisa, é muito bonito, e eu gosto demais de estudar a Bíblia e ficar imaginando aí respostas, porque meditando e crescendo na fé cada vez mais, principalmente crescendo nesta fé, assim, de que, digamos, a minha visão de que é muito possível, né? É muito possível que Deus tenha realmente feito, e é claro que ele fez, ele faz, ele fará muito, mas muito mais do que nós podemos imaginar, do que está aqui escrito. Isso aqui é um resumo
pouquinho, o apóstolo João disse que se tudo que Jesus fez na terra, Jesus como o homem na terra, tudo que ele fez aqui na terra, se fosse colocado em livros, não caberia no mundo inteiro livros, e lá fala cosmos, no cosmos inteiro não caberiam os livros, né? Então aqui é só um pequeno resumo, né? Mas olha, quantas coisas Jesus pode ter feito aqui quando ele estava na terra, né? Como homem. E quantas coisas ele fez, ele faz e ele fará. E quantos universos e tudo mais, né? A gente não pode dizer, mas será que Deus criou mais de um universo? Bom, então a resposta, assim, melhor que nós temos, mais certinha, é que Deus criou pelo menos dois, né? Pelo menos dois. Vamos supor que esses dois sejam aqui, né? Como essas duas, vamos supor esses dois universos aqui, digamos, né? Aí, digamos que aqui é o universo de Deus, onde estão os anjos e tal, digamos, né? Ali tem, né, a parte que é o trono dele tudo, e aqui seja o universo de Adão, dos homens, né? Daqui, na vida em pecado que nós temos na nossa humanidade, nós não podemos passar para cá. Mas os de cá podem passar para cá e voltar a hora que quer, né? Quando nós morremos, diz que o nosso espírito se apresenta a Deus, né? E se vai ser imediatamente, ou se hoje, que Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, pode ser que no abrir e fechar de olhos, Abel e o último que vai morrer vai estar no mesmo instante e vai então estar com Jesus aqui. É um mistério aí, a relatividade do tempo, mas nós só podemos passar para cá depois, quando nós morrermos e ressuscitarmos. Não, o nosso espírito já pode estar lá e depois Jesus dá de novo para houver a ressurreição, para estarmos todos juntos, né? E diz que vai haver novos céus e nova terra. Agora, esse novos céus e nova terra dá a entender que é só isso aqui, né? Esse universo aqui, né? Que vai precisar de ser novo, porque aqui não precisa ser novo, porque já é perfeito, né? O pecado, pela primeira vez, foi aqui, no universo dos anjos. Mas como os anjos eram individuais, eles pecaram e foram expulsos, né? Foram expulsos para cá. E então, aqui ficou sem pecado, porque foi purificado, foi expulso para cá. O pecado veio para cá. Aí ele tentou Adão e Eva para pecarem, né? Muito bem. Então, quantos universos Deus criou? Pelo menos esses dois universos. Agora, quando disse lá que os ímpios serão jogados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, que é uma morte aqui, significa separação, né? Total e absoluta de Deus, né? E esse lago, será que não seria dentro de um buraco negro aí, um novo universo também? Que é para onde vão os condenados, como para um exílio, porque os castigos que Deus dá, por exemplo, para Israel sempre foi o exílio, né? Assim, sempre foi, ou eram subjugados dentro da sua terra e eram escravizados, ou foram levados cativos, né? Será que existe ou existirá um outro universo aí, que é um universo decadente, um caos, onde vão esses ímpios ou não? Então, tudo isso são perguntas que nós podemos fazer, né? Mas esse universo onde Deus habita com os anjos, né? Ele existe porque nós lemos, por exemplo, o apóstolo Paulo falando em 2 Coríntios 12, 2, ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Então, o apóstolo Paulo chama esse local onde Deus habita de terceiro céu. Quer dizer, o universo dos homens, o universo de Adão tem a Terra, né, digamos assim, tem o espaço, a nossa atmosfera que é chamado de céu, digamos seja o segundo céu, tem todo o universo, todo o espaço, né, tudo que existe no universo, que seria o segundo céu, e ultrapassando então este segundo céu, que é o espaço todo, ele cairia no terceiro céu, que é o universo onde estão os anjos, né?
Bom, então, ah, nós sabemos que isso é bíblico, né? Nós só não sabemos os detalhes, né? Então, digamos que o nosso universo e o de Deus seja assim representado como eu estou dizendo para você. Então, como que você se sente ao saber que vai passar para o outro universo? Não é, não? É maravilhoso isso, né? Eu até creio, os reformados têm interpretado que quando houver novo céu e nova terra, na verdade, nós vamos estar com a passagem, né, para a dimensão celestial, ou universo dos anjos, e vamos estar também podendo estar no universo dos homens, nesse universo aqui que chamamos de terra, né? Até que diz assim que vi a cidade, né? A Nova Jerusalém, cidade celestial, descendo. E ela é quadrada, interessante, né? Ela não é redonda, né? Ela é quadrada. Né? A sua altura é a mesma da sua largura e da sua profundidade. Então ela é um cubo, né? Enorme, enorme, e descendo. Aí fica parecendo que ela vai descer, aquele cubo vai descer, vai descer, quer dizer, ela vai ficar ali perto como se a Terra passasse a ser um satélite dela, ou vice-versa, mas não. Mas pode ser também, quer dizer, não digo sim ou não, mas pode ser também que seja esses dois universos, né? Como nós vemos aqui uma pintura que eu vi na internet, ó, que alguém desenhou, como se o universo de Deus se ligasse de alguma forma com o universo dos homens. E aí a gente pode passar para lá e para cá e vamos ter os dois universos para habitarmos eternamente. Que coisa maravilhosa. Aí eu fico até perguntando para você, será que nós vamos ter eternamente somente esses dois universos ou será que Deus vai criar outros? Eu fico brincando com a minha esposa e dizendo, olha, acredito que Deus vai me dar aí uma galáxia aí para tomar conta no futuro, aí, uma nova galáxia aí, que eu vou ser um anjo dela lá. Né? Então, a gente não sabe como será, né? Mas que será maravilhoso, será. E outra coisa, ficar pensando que o céu, você ir para o céu, a sua nova vida eterna será tocando a harpinha lá na nuvem, isso aí é totalmente contraditório à Bíblia, viu? O que a Bíblia dá a entender muito mais é que nós vamos desfrutar de tanta coisa, tanta, quem sabe, o que vai ser, quantos universos e quantos Adão e Eva Deus pode criar, ou já criou, e estão lá já com ele eternamente, ou alguns universos onde não houve pecado, e assim por diante e tal. Né? E também, quando Jesus disse que tinha outras ovelhas de outro aprisco, é claro que tem interpretações mais leves, digamos, mas essas ovelhas são assim. Agora, é interessante, viu? Para já ir partindo para a conclusão dessa lição, é importante dizer o seguinte: a questão do pecado, ela é ela é central, né? O pecado ele é central em todo o contexto bíblico, todo o contexto da criação do que aconteceu na Terra. O pecado ele modificou, né? Modificou esse nosso universo e passou realmente a ter essa entropia, passou a ser um universo que está em decadência de certa forma, né? E todas as coisas vão, como nada se perde do ponto de vista da física, nada se perde, tudo se transforma, mas transforma para algo mais simples, né? E então o que acontece? Nós sabemos, né, que o pecado ele está no centro de tudo isso, mas lavando esse pecado no centro de toda a história da humanidade está o sangue de Cristo. Então, como eu disse para vocês, o próprio livro de Gênesis é um livro que eu tenho uma convicção muito grande, né, pelos estudos que eu fiz até durante esses anos todos, que é um livro que, principalmente os primeiros capítulos, né, principalmente até o capítulo 3, principalmente 1, 2 e 3, mas todo o livro talvez possa ser assim, em alguns aspectos considerado,
ele é um livro parabólico, certo? Cada versículo, cada palavra às vezes, como a palavra água, a palavra luz, né? Como eu já disse na segunda lição ali, carrega simbolismos muito grandes, e ser parabólico, né, não é ter algo paralelo ou ser uma alegoria, viu? Não, não. Ser a Bíblia, sendo parabólica, ela não é alegórica, né? A parte alegórica da Bíblia é somente aqueles textos que dão a entender que é uma alegoria mesmo, né? Mas o que é literal. E quando nós dizemos que principalmente os 3 capítulos primeiros de Gênesis são parabólicos, nós queremos dizer o seguinte, que é literal tudo o que aconteceu e toda aquela história, e todos os fatos, todos aqueles elementos são literais, né? Aconteceu mesmo na sua época, cada um, mas eles tinham camadas de significados, camadas de é como se fosse uma parábola onde tem camadas de entendimentos e de reconhecimentos e de interpretações e principalmente de atos proféticos que emanam desses atos parabólicos criativos de Deus, que vai então nos guiar em todos os aspectos da nossa vida de salvação em Cristo Jesus. Portanto, esse sangue, ele é como a água também, né? Só que o sangue é composto principalmente de água, né? Mas ele tem um elemento aí, ele carrega a vida de Cristo. E ele, então, esse sangue, ele é como um rio, né? Que vem desde o início, desde a criação, e principalmente desde quando, em Gênesis 3, Deus mata o primeiro animal para fazer a roupa de Adão e Eva, né? E o sangue é derramado por nós, e simbolizando o sangue de Cristo. Esse sangue de Cristo ele está permeando por toda a Bíblia. Porque se o pecado permeia toda a Bíblia, o sangue permeia também, purificando o pecado, né? Que a Bíblia diz, né? O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, certo? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, é através do sangue dele que nós somos purificados. Portanto, esse universo, ele todo foi modificado, não somente a Terra, né? Ele todo, porque o homem, se Deus permitir, como eu já disse aí antes, se daqui Jesus não voltar ainda daqui 1000 anos, ou daqui 2000 anos, será que nós não estaremos até habitando outros planetas? Né? E a Bíblia terá ido também para lá. Quer dizer, ou a lei de Deus no nosso coração terá ido também. E o pecado estará se manifestando da mesma forma em qualquer parte do universo. Né? Então, quando nós pensamos em Deus ter criado outros universos, pelo menos um nós temos certeza que ele criou, que é onde ele habita com os anjos, e lá não há pecado, né? Mesmo que o pecado surgiu lá uma vez, mas ele foi expulso e foi purificado, né? Mas outros universos, provavelmente, se existem com outros seres assim, provavelmente sem pecado, ou sem a remissão de pecados através do sacrifício de Cristo. Porque já pensou se Jesus por isso que eu estou dizendo para vocês, isso é difícil de pensar, certo? Estou mostrando para vocês agora a dificuldade. Porque já pensou se Jesus tivesse que ir e nascer em cada universo e morrer por eles? Né? Então, é um pouco incongruente, um pouco fora de lógica, sabe? Eu gosto muito de pensar essas coisas assim, mas dentro da lógica de Deus. Deus é equilibrado, congruente. Ele não tem. Você não vê na Bíblia nada fora da lógica, entendeu? A não ser que seja uma lógica humana, da filosofia humana, que é contrário à lógica de Deus, né? Mas a lógica de Deus é perfeita. Então, aí a gente fica pensando, né? Porque, por exemplo, se lá no outro universo o Adão e Eva de lá pecou também, não? Aí só criou a entropia e tudo daquele universo,
E então fica meio sem sentido de pensar isso. Então, o que nós poderíamos pensar que são seres que não pecaram, né? Ou então que eles foram criados para nunca pecar. Não, de qualquer forma, eu estou mostrando para vocês que tem uma dificuldade aí nessa questão, certo? Nessa questão aí. Só que a nossa mente humana, ela não alcança, mas que pode haver mistérios interessantes aí, com certeza há mistérios interessantes a respeito dos extraterrestres aí, né? Mas aí Deus é que sabe, porque eu sinto dificuldade dentro da lógica bíblica de aceitar que esses extraterrestres, sem ser os anjos lá no universo de Deus, que eles possam existir nesse universo nosso, em galáxias distantes, sem participar do pecado de Adão e Eva, sendo que o pecado de Adão e Eva, ele de certa forma, ele alcança a entropia e tudo que acontece de caos que vai gerando, as coisas vão diminuindo, o aquecimento vai esfriando, as estrelas vão colapsando e tudo caminha para um fim, né? Então, é difícil de pensar que haja esses seres lá e que eles estariam participando de um universo que caminha para o caos e que tem consequências que gemem, como a Bíblia diz, que os elementos gemem até a volta de Jesus, e sendo que eles não pecaram. E eles têm que participar disso. Ou então, ao contrário, e assim por diante. Então, é difícil. Mas uma coisa é certa. A Bíblia diz, né, como o apóstolo Paulo falou, que ele foi até o terceiro céu. Existe esse local onde há a habitação de Deus com os anjos. Né, e que eles foram criados sem pecado, e eles foram colocados em teste, e uma parte pecou, provavelmente uma terça parte, pelo que nós lemos alguns textos na Bíblia, e essa terça parte não passou no teste, foi expulso para o universo aqui dos homens, de Adão, e as duas, três partes dos milhões ou bilhões de anjos que existem no universo com Deus não pecaram e foram selados para nunca mais pecar, para nunca mais ter qualquer perigo de pecar. Assim como um homem, nós temos dentro da interpretação reformada, que foi colocado em teste ali no paraíso e pecou. E ele foi selado para nunca mais desejar o bem e somente nascerá em pecado e viverá em pecado, a não ser que seja resgatado de uma outra forma, mas não por si mesmo, tá certo? Então nós vemos isso aí, damos uma introdução aí em algumas questões a respeito do pecado, do sangue purificador e assim por diante, e do Gênesis como um livro que, principalmente nos seus 3 primeiros capítulos, não é simplesmente metáfora, não é alegoria, mas ele é parabólico. E depois nós vamos explicar melhor o que significa isso, né? Como nós já vimos um pouco que eu já falei sobre a água e sobre a luz, como parabólicas para a nossa purificação, para a vida, tanto a água como a luz e tudo mais, e que se cumpre sempre em Cristo. Ele nos trouxe a água da vida, ele é a luz da vida, né? Eu sou a luz do mundo, aquele que vem a mim não andará em trevas, e assim por diante. Então, Deus abençoe a vocês.